Amado irmão, amada irmã, boa noite, saúde e paz. Mais uma vez, com muita alegria, nós estamos aqui na Igreja São Geraldo pedindo licença para entrarmos na sua igreja doméstica, no seu santuário lar, para que possamos dar continuidade hoje no terceiro dia do nosso seminário de vida no Espírito Santo. Nós estamos aqui com o coração muito contente para dar prosseguimento a este seminário, na certeza do seu acolhimento. Portanto, eu lhe desejo uma boa noite e muito obrigado. Quero te desejar também, meu irmão, minha irmã, boa noite. Agradecer por essa abertura, a sua abertura de coração, de nos deixar entrar na sua casa para trazer para você a palavra de Deus. E mais uma vez, como eu disse na semana passada, na anterior, eu falo, abra seu coração para a palavra que vai ser pregada hoje e deixe que ela brote como uma semente em terra boa. E, iniciando hoje, nós queremos mais uma vez ouvir um testemunho também de uma jovem, a Ana Carolina, que quer partilhar com você essa experiência do amor de Deus. Seja bem-vinda, Ana. Deus te abençoe. Boa noite. Como o padre disse, eu sou Ana Caroline, sou aqui da paróquia, de São Geraldo mesmo, faço parte do grupo Querigma e fui convidada pelo padre para vir aqui e contar o meu testemunho. Sempre fiz parte aqui da igreja, participava muito na comunidade de Maria Gorete e em 2012 para 2013, comecei a frequentar também aqui em São Geraldo, né? Desde sempre venho de uma fé católica participante ativamente, né, aqui dentro da igreja. Sempre ouvi as pessoas dizerem: Deus te ama, Deus é amor. Mas isso, dentro de mim, não tinha um significado profundo. Eram palavras soltas. Dentro de mim eram palavras soltas, vazias. Ah, Deus te ama. Tá bom, né? Deus me ama, ok. Não tinha um significado ainda presente, bonito para aquilo. Até que um dia eu pude experimentar verdadeiramente esse amor. E isso é que fez toda a diferença aqui na minha vida. Vou contar para vocês como é que foi esse momento. Em 2012 para 2013, eu frequentava, né, a igreja aqui em Maria Gorete e participava também de um grupo de célula de uma amiga, vizinha minha. Participava, ela tinha momentos de orações, de louvor a Deus, estudo da palavra, participava bastante. Ao longo desse período, né, eu comecei a vivenciar algumas situações novas na minha vida. E eu lembro que em 2013, desde 2012 eu participava, né, desse grupo lá. Em 2013, uma das pessoas desse grupo me chamou, me mandou uma mensagem e falou assim: Carol, preciso conversar muito com você. E aí foi lá até a minha casa para conversar e ela disse para mim assim, em uma oração, Deus me contou, fez uma revelação para mim de que essa escolha que você está fazendo vai te fazer morrer. E aquilo mexeu muito profundamente comigo. Era uma escolha recente que eu tinha feito. E ela foi específica, essa escolha vai te fazer morrer. E aquilo mexeu tanto comigo, me doeu, me deu uma preocupação tão grande que quando eu despedi dela, subi, foi no portão, né? Então subi, fui para minha casa, entrei no meu quarto e quando fechei a porta, desabei a chorar. Eu lembro que eu sentei aos pés da cama, chorei muito. E aí eu tive uma grande experiência que eu tenho certeza que enquanto eu estava sentada ao chão, chorando, eu tenho certeza que Deus foi e me abraçou. Eu tenho essa lembrança bonita, uma sensação gostosa de um abraço de Deus naquele momento. Tudo bem, apesar de ter sido consolada por Deus naquele momento, aquilo me marcou, mas não fez que eu mudasse o caminho que eu tinha começado a trilhar. E assim eu continuei nesse caminho aí por mais ou menos uns 3 anos, com altos e baixos, né, vivendo situações dolorosas, mas superando e passando por tudo isso. Mas, entre 2015 e 2018, tudo começou a ficar mais complicado.
pesou muito para mim. Comecei a sofrer algumas ameaças, perseguições, e isso mexeu muito, né, comigo, com o meu emocional. E aquilo me abalou, me fragilizou tanto, que eu comecei a ter pensamentos de suicídio, sabe? De tirar a minha própria vida, porque eu tinha a sensação de que não se resolveria. Aquilo não mudaria, não acabaria, e que eu ia viver essa situação constantemente, porque já tinham passado muito tempo, né, muitos meses, nada melhorava, né, anos aí, e as coisas não mudavam. Diante de tudo isso, desses pensamentos de suicídio, eu comecei a tomar algumas atitudes mais drásticas. Dos pensamentos, comecei a pesquisar, e eu lembro que no dia que eu tinha deixado tudo preparado, a minha mãe, que nunca chegava mais cedo do trabalho, nesse dia chegou. E assim, a minha mãe, ela não é o tipo de pessoa muito afetuosa, digamos assim. A gente sabe que ela ama, mas ela não é muito de dizer, de demonstrar. E nesse dia não foi diferente, mas ela chegou mais cedo e ela estava com um clima tão bom, sabe? Eu não sei explicar, não sei dizer o que aconteceu, mas eu sei dizer o que eu senti. E eu me senti tão amada pela minha mãe ali, e aquela sensação de amor da minha mãe me fez remeter a esse pensamento: nossa, eu sou tão amada, por que eu quero tirar a minha vida? Eu sou tão amada. E ali eu considero que foi a primeira experiência profunda que eu tive do amor de Deus, através da experiência com a minha mãe. Com a minha mãe, que é um amor lindo, né? E aí, desde então, essa mudança, ali sim, aconteceu uma mudança, de fato, na minha vida, onde eu comecei, parece que meus olhos se abriram, mas, assim, metaforicamente, eu digo que foram os olhos do coração, porque eu comecei a enxergar o amor de Deus em muitas coisas. Não sei dizer o que mudou tão drasticamente, mas eu sei que eu comecei a me sentir amada pela minha família. Eu recebi uma mensagem dos meus amigos, me sentia importante. Nossa, alguém está lembrando de mim. Eu colocava ali os meus pés para fora de casa e pensava: nossa, olha, que dia bonito, né? Estou podendo aqui respirar, sentir esse vento, sabe? E isso mexeu muito comigo. E eu comecei a, por exemplo, na hora de acordar, falava: nossa, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de fazer diferente, de fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, reencontrar os amigos, conviver com a minha família. E aí eu comecei a enxergar o amor ao acordar, na hora de dormir, na hora de agradecer, falar: nossa, mesmo quando eram dias difíceis, eu poderia falar assim: nossa, hoje foi um dia difícil. Mas eu tinha aquela sensação de que, graças a Deus, eu cheguei em casa, Deus me ama tanto, eu tenho um lar, minha família está aqui, eu tenho uma cama quentinha que agora eu vou poder repousar para renovar minhas energias para um novo dia. E desde então, tenho vivido essa experiência de enxergar o amor de Deus nas pequenas coisas do dia a dia, que tem sido muito gratificante. Obrigada. No pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me. Então, meu irmão, minha irmã, depois de ouvir o belo testemunho da nossa irmã, nós vamos então dando sequência, né, ao nosso ensinamento, à nossa vivência aqui da Palavra de Deus. E eu vou dar esse ensinamento contando para vocês primeiro, nós vamos iniciar contando para vocês uma pequena história. Um ministro foi uma vez falar para um certo grupo de crianças. E ao iniciar a sua palestra, ele fez uma pergunta para aquele grupo. Perguntou assim: meus queridos, me falem uma coisa. O que é o arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Um jovem, então, levantou a mão e o ministro disse: fale, meu jovem, por favor. E ele respondeu: é sentir tristeza pelos nossos pecados. Uma outra menina que estava logo atrás respondeu, levantou a mão também
E ele então disse: fale, menina, por favor, o que você entende por arrependimento? E ela disse: eu acho que é o sentir o bastante para os abandonar. Diante dessa pequena história, a gente pode entender, né, que Deus nos convida a entender o pecado, a sua origem e as suas consequências. A gente pode entender também que Deus, como um Pai misericordioso, Ele nos ensina a necessidade de pedir perdão por este pecado. A palavra de Deus, ela nos mostra que o homem ele foi criado bom. E por ser criado bom, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele vivia em harmonia com Deus, não somente com Deus, mas com tudo aquilo que Deus havia criado para ele. Ele vivia do seu próprio sustento, ou melhor, Deus criou tudo para que ele simplesmente se sustentasse. E a graça de Deus estava nele, pois existia entre o homem e Deus uma harmonia. E esta harmonia, ela perdurou até um certo momento. Um momento em que houve uma ruptura. A palavra de Deus no livro do Gênesis fala que a serpente, né, era um animal muito astuto. E quando ela abordou Eva, né, ela fez algumas perguntas para Eva. E a pergunta imprescindível que ela fez é vocês podem comer de todos os frutos das árvores? Eva respondeu: podemos, menos daquela árvore que está no centro do jardim. E naquele momento, a serpente, que era o diabo, convenceu Eva a comer o fruto. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, mostra a palavra em que a palavra diz, na verdade, claramente que Eva comeu o fruto e deu ao seu marido, Adão. E naquele momento, os olhos dele se abriram. Esse momento, meu querido e minha querida, a gente percebe que houve uma ruptura. Eles se abriram, perceberam que estavam nus. E percebendo que estavam nus, eles resolveram se esconder. Vamos mais especificamente falar do pecado. Neste momento de ruptura, ocorreu o pecado. E o pecado é esta ruptura nossa com Deus. A nossa irmã bem disse aqui sobre o amor, o testemunho dela do amor de Deus. Semana passada, nós pregamos sobre o amor de Deus e falamos o quão grande é o amor que Deus tem por nós e, acima de tudo, o amor que pode curar, libertar, restaurar. Como é bom experimentar esse amor. Mas o que a gente percebe é que existe um dado momento da vida que a gente para de sentir esse amor. Parece que existe uma barreira que nos impede de sentir esse amor. Eu disse no início que o homem vivia, quando criado, ele vivia em harmonia com Deus. E ele perdeu essa harmonia com Deus a partir do momento em que ele rompeu com Deus. Ele deixou, né, de ter em Deus a segurança para procurar em si próprio a sua segurança. No livro do Gênesis, a palavra fala: vocês poderão ser como deuses. E muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes em que nós pecamos, é este momento em que nós queremos ser como deuses. Ou seja, queremos tirar o domínio de Deus da nossa vida e colocar o nosso domínio próprio. O pecado não é uma limitação, não é uma falta, uma coisa pequena, não. O pecado é uma coisa grave, que nós fazemos, que nós executamos e que ferimos o coração de Deus. E neste momento, nós rompemos com Deus. Nesse momento, ocorre a ruptura. E esta ruptura, então, nos impede, ou melhor, impede que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Durante, né, o ensinamento de hoje, nós vamos colocar para vocês não somente o que é o pecado, que é essa ruptura, mas vamos mostrar as consequências deste pecado para a nossa vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, entendamos que podemos
sentir o amor de Deus, ou melhor, nós sentimos o amor de Deus, nós caminhamos ao lado de Deus, até o momento em que nós, na nossa liberdade, rompemos com Ele. É o excesso da liberdade, ou melhor, a ganância pelo ter, pelo ser, mas não é um ser construído em Deus, é um ser construído em mim mesmo, querendo ser como Deus. E assim ocorre, então, essa ruptura que é o pecado que acontece na nossa vida. Esta ruptura, ela traz uma consequência terrível na nossa vida, porque ela nos faz perder a comunhão com Deus. Olha para você ver. Quantos de nós, em determinados momentos, nós nos sentimos abandonados por Deus? Nós achamos que Deus não presta atenção na gente. Ou nós achamos que a cruz está muito pesada, as realidades estão muito difíceis, até parece que Deus se esqueceu. Isso é consequência do pecado. Porque o pecado tirou de mim e de você aquela comunhão. Aquela comunhão. E o pecado nos faz até duvidar do amor de Deus. Porque veja só, quando Deus criou o homem lá no paraíso, deu ao homem todas as coisas. Ele tinha tudo. E Deus, movido por amor, disse ao homem: a árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, você não vai tocar, porque o dia que você comer, você vai morrer. O homem não tinha necessidade disso. O amor de Deus, ele preenchia tanto o coração do homem, porque o homem estava em harmonia com Deus. Harmonia com Deus, harmonia com a sua companheira, em harmonia com a criação. O homem não explorava a criação, ele tirava da criação o estritamente necessário. Ele não olhava para a criação como um lugar para tirar e ganhar dinheiro e acumular riqueza. Não, o necessário. Até que ele se encontra com o inimigo de Deus. E ali, o inimigo de Deus ludibria o homem, usa de meias verdades, usa de realidades que não são verdadeiras. Vamos dizer assim, a serpente no paraíso fez a primeira fake news. Vocês estão pensando que fake news é coisa agora? Ó, o diabo já tinha feito uma fake news lá no paraíso. Porque ele pega uma verdade e distorce esta verdade e engana as pessoas. Não é isso que acontece com a fake news hoje? Onde nós estamos buscando não cercear a liberdade. Qualquer pessoa precisa e deve se expressar e ter liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão, ela tem limites. O homem, se ele exerce uma liberdade de expressão que machuca o outro, que fere o outro e que levanta calúnias contra o outro, ele é passivo de ser condenado. Foi isso que aconteceu. A condenação do diabo e a condenação do homem que se deixou enganar. Do homem que não ouviu só a voz do seu pastor, a voz do seu Deus, mas também ouviu a voz do inimigo de Deus. Quando o inimigo de Deus afirma: você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. E naquela conversa, naquela fake news, o diabo fez ao homem acreditar, ou suscitou, melhor dizendo, suscitou no coração do homem uma coisa muito ruim, um desejo de amor próprio. O homem até então só tinha o seu olhar voltado para o seu Criador.
A comunhão era tão plena que o homem não enxergava outra coisa. Talvez você vai entender muito agora. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem é pai ou mãe aí, levanta a mão. Ih, estou vendo muita mão levantada não. Olha, eu já escutei de várias mães. Outro dia eu estava escutando um testemunho de um pai que eu fiquei assim profundamente comovido. Foi naquele programa Família. Ele é até um comentarista, se eu não me engano, é um dos âncoras do Fantástico. Esqueci o nome dele, você lembra como é que ele chama? Ele falava assim: a minha vida se divide em antes do nascimento das minhas filhas e depois do nascimento. Porque eu fui descobrir o que é amar depois que o meu filho nasceu. É essa força que as mães têm. Por que as mães se debruçam e movem céus e terra em favor dos filhos, independente se o filho é bom ou não é bom? A mãe move céus e terra por causa de um filho. Porque é o amor. O homem, quando estava pleno desse amor, ele não tinha necessidade de outra coisa. O que o inimigo fez? A fake news. Ele tem inveja de você, tem medo. Você pode ser muito mais. E o que ele fez? Em vez de levar o homem a olhar para Deus, fez o homem olhar para si mesmo. Lembra daquela passagem do Evangelho, quando os discípulos estavam na barca, e aí de madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, e eles começam a gritar de pavor e medo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus fala assim: sou eu. Aí Pedro, o machão, o dito cujo, o bambambam, fala assim: se é você, Jesus, manda eu ir até você. E Jesus fala assim: vem. O que aconteceu ali naquele momento? Enquanto Pedro, andando sobre as águas, que é impossível ao homem, o homem não tem essa capacidade, não é capacidade humana, mas o homem foi fiado na palavra do seu Deus, do seu Senhor. Porém, enquanto Pedro andava olhando para Jesus, ele ficou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento forte e para as ondas, ele afogou. É o que aconteceu no paraíso, a mesma coisa. O homem afoga na busca da sua própria realização, querendo ser algo que ele não é. Por isso, este homem perdeu essa harmonia, ele quebrou essa harmonia, ele quebrou esse cosmos, e ele entrou dentro de si no caos. O homem nunca está satisfeito, não é verdade? Nunca está satisfeito. Olha para você ver, essa flor de frumosura aqui, se eu tivesse uma barriga de tanquinho, em vez de ter bojo, eu ia ser mais feliz. Outro fala assim: se eu tivesse cabelo, se meu cabelo fosse bom, liso. Aí quem tem cabelo liso quer ter cabelo anelado, quem tem cabelo anelado quer ter cabelo liso. Quem é branco quer ser moreno, quem é preto quer ser branco. A gente não está satisfeito com nada. Por que nós não estamos satisfeitos com nada? Porque a fake news, a primeira fake news, não nos permitiu mais olhar para o nosso Criador, mas olhar para nós mesmos. Nós tiramos a centralidade de Deus e nos colocamos como o centro das coisas. E nós achamos que felicidade é fazer o que eu quero, da forma que eu quero. E quanto mais nós fazemos as coisas da nossa maneira, mais escravos nós nos tornamos. Menos felizes nós somos. Porque a felicidade não está na centralidade do meu eu, da minha vontade, mas na busca de Deus. Cada vez que eu busco as minhas vontades, eu me torno escravo. Eu não sou livre. Eu só vou ser livre. E aí nós vamos entender belíssimamente Maria. Quando Maria recebe a visita do anjo,
E ela entende, o anjo lhe fala todas as coisas, que Deus precisava dela, como que Deus precisava dela, o que ela devia fazer. Depois que ela entendeu tudo, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. E porque Maria se tornou escrava do Senhor, ela foi a mulher mais livre da face da terra. De uma liberdade que nós não sabemos o que é. Olha que coisa engraçada. Fazendo-se escrava do Senhor, ela alcançou a liberdade. E nós buscamos a liberdade e cada dia somos mais escravos de nós mesmos. Mais escravos de nós mesmos. E aí este pecado que nos priva dessa harmonia primeira com Deus, dessa experiência profunda e grandiosa do amor de Deus, esse pecado tem como consequência nas nossas vidas a morte. Vamos pegar na nossa Bíblia aí, o livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ver a consequência do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O inimigo de Deus nos dá a paga pelas nossas escolhas. O inimigo de Deus, o demônio, ele nos dá a paga por nos colocar no centro das coisas. E todas as vezes que eu exalto o meu egocentrismo, a minha egolatria, o meu salário é a morte. Eu nunca vou ser feliz. Nunca vou ser feliz. Mas quando eu me volto para o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, aquele que destruiu a inimizade entre Deus e os homens, destruiu o pecado, ele de fato nos reveste da graça, ele cobre a nossa nudez. Olha para você ver o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Logo depois que o homem pecou, que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o que aconteceu. 3, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Quando nós nos percebemos nus, quando nós nos despimos por causa do pecado, nós nos revestimos da graça de Jesus Cristo. Da graça de Jesus Cristo. Porque Ele veio nos dar a graça que perdemos pelo pecado. Ele vem nos vestir, Ele vem cobrir a nossa nudez, a nudez do nosso pecado, a nudez que nos separa da comunhão com Deus e, consequentemente, da comunhão com os irmãos, da comunhão com a obra criada. Por isso, em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. Toda inimizade cai. A consequência do pecado, meu irmão e minha irmã, é a morte, é o banimento de Deus em nossas vidas. Aqui eu quero deixar muito claro, Deus nunca deixa de estar conosco. É nós que deixamos de estar com Deus. Olha para você ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Cadê meu catecismo? Catecismo da Igreja Católica. Olha, estudo, gente, isso aqui é muito interessante. Veja o número 418. 418. Quando fala do pecado e da consequência do pecado. Olha o que diz aqui o 418 do Catecismo da Igreja Católica. Em consequência do pecado original,
A natureza humana está enfraquecida nas suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, e inclinada ao pecado. Inclinação esta que se chama concupiscência. Concupiscência. Esta concupiscência com o pecado nos colocou homens fracos. Vou voltar para frente. Pode deixar. O pecado nos coloca como... E um fraco esconde. Não é assim? O fraco esconde. Por isso que o homem se escondeu. Se escondeu. Se escondeu. Nós não podemos esconder-nos diante de Deus. Se nós estamos doentes, nós vamos ao médico, não é verdade? E quando a gente vai ao médico, se eu não falo para o médico o que eu estou sentindo, se eu omito para o médico aonde que está minha dor, o que está me incomodando, e o médico vai me fazendo perguntas, e se eu não as respondo pontualmente, o médico não tem como me curar. Porque ele não está sentindo o que eu estou sentindo. E se eu dou informações desencontradas, ele não pode me medicar. Agora preste atenção. Vou chegando pertinho aí. Preste atenção. Você quer vencer o pecado? Você quer vencer o pecado? Então fale para Deus. Qual é o seu pecado? Dá nome. Fala do vazio, fala da dor, fala da vontade que você tem. Porque quando você de fato, como nós fazemos com o médico, quando nós expomos para Deus essas realidades, dando nome, falando as coisas, Ele tem a cura para os nossos corações. Ele tem a libertação. Ele tira a nossa fraqueza. E Ele nos robustece. Porque Ele derrama sobre nós a força da sua graça. Ele veste a nossa nudez. Ele nos dá a força do seu Espírito. E nós somos capazes de levantar da lama do nosso pecado. E de fato, de pé, podemos continuar seguindo o Senhor nosso Deus. E para seguir o Senhor nosso Deus nesta caminhada, meu irmão, minha irmã, é muito importante, entendendo e conhecendo qual é o meu pecado, eu me reconhecer pecador e, acima de tudo, me arrepender do pecado. O Papa Francisco diz, e aconselha a gente a pedir essa graça. Ele diz que é uma graça, eu me reconhecer pecador. Eu tenho que pedir a Deus essa graça de reconhecer o meu pecado e de conhecê-lo para que eu possa vencê-lo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Diz o seguinte: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e que a sua palavra não está em nós. Nós temos que nos reconhecer pecadores. Temos que pedir a Deus essa graça. A música popular brasileira de Gilberto Gil fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar a sós, eu tenho que me despir, eu tenho que apagar a luz, tirar todos os nós, da gravata, do sapato, para eu poder falar com Deus. E quando eu me arrependo do meu pecado, é isso que acontece. Eu desato todos os nós da minha vida. Ou melhor, quando eu reconheço, a partir do reconhecimento, eu dou o próximo passo,
que é arrepender do pecado e pedir a Deus a graça da libertação do pecado. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, eu tenho que estar a sós, eu tenho que me conhecer, eu tenho que reconhecer que eu pequei, eu tenho que reconhecer que eu errei, para que eu possa, então, me abrir à graça, ou melhor, enxergar aquela luz do túnel, no fim do túnel, que é a luz da graça de Deus, que é o retorno ao amor de Deus, que eu experimentei e, por consequência do meu excesso de liberdade, como disse o Padre Joel, a gente rompeu com Deus, né? Porque a minha liberdade, né, eu pensava muito na minha liberdade. Falsa liberdade. Na falsa liberdade, sim, Não é assim. porque é o meu desejo, eu tenho o direito de fazer isso para eu ser feliz. E a partir daí, então, eu rompi. Então, meus queridos, nós temos que nos arrepender. Né? Reconhecer que somos pecadores, arrepender do nosso pecado e entregar nas mãos de Deus, né? Entregar nas mãos daquele que tudo pode a minha miséria, para que Ele possa trabalhar a minha miséria e me fazer voltar, me fazer retornar à graça. A graça que eu perdi lá naquele momento em que eu rompi com Ele. Ou seja, voltar o elo. Voltar a ter o elo com o Senhor. Entregando a Ele aquilo que de mim está sujo, aquilo que de mim está podre, aquilo que de mim está ruim e que me impede de caminhar e de sentir essa graça e esse poder de Deus. Portanto, amado irmão, amada irmã, nós estamos aqui diante dessa realidade. O pecado me afasta dessa comunhão com Deus. E se ele me afasta da comunhão com Deus, me faz fraco. E o fraco sempre olha para si mesmo. O fraco sempre olha para suas dores. Uma das características de uma pessoa fraca é que ela só olha para o seu umbigo e reclama, 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 reclama. Nada está bom. Portanto, nós precisamos agora, além de nos reconhecermos pecador, é entender um pouco essa dinâmica para que cada um de nós, nessa semana, possamos examinar o nosso proceder. Não é a gente tomar conta do outro, não. Não é eu procurar o pecado na vida do outro. É eu começar a olhar para mim. Olhar para dentro de mim. E perceber uma realidade do meu pecado pessoal. Pessoal. Como que eu tenho vivido este momento? Olha para você ver que na liturgia da missa, em alguns lugares, a gente reza, a gente aprendeu a rezar o ato de confissão. Não é de contrição, contrição é outro, é o de confissão. Quando a gente fala assim, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a gente bate no peito, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. Olha, então, quais são os pensamentos, as palavras, os atos, as omissões que eu tenho contra Deus, contra mim mesmo e contra o meu próximo? É hora da gente começar a pensar. É hora da gente começar a pensar. Porque o que acontece quando a gente começa a perceber essa realidade? Primeiro, olhando para mim, no trato comigo mesmo, como o pecado me enfraquece, eu começo a ter feridas profundas na minha alma. Na minha alma. No meu corpo, na minha mente. É daí que surgem as doenças, as angústias, os desequilíbrios, as inseguranças, os medos. Por causa da minha fraqueza. Começam a aparecer feridas na minha alma. Quando eu olho para o próximo, a minha relação com o próximo, como eu estou fraco e doente, o que acontece? Eu começo a desenvolver relações doentias, falsas relações, porque é troca de interesses,
aí a gente descarta quando eu não preciso mais. Eu sou incapaz de compreender a necessidade do outro e a dor do outro. Eu sempre desconfio do outro. Eu sempre vou na busca do que o outro tem de ruim. Eu não consigo ver uma coisa boa no outro. Afinal de contas, vou falar baixo aqui um segredinho. Ah, não, eu tenho que fazer assim, ó. Né? Ladrão, não acredita, é gente honesta. Não é? Por isso que tem gente que não é capaz de ver que o outro tem bondade, só enxerga maldade no outro, só enxerga coisa ruim no outro. Não é porque o outro é ruim, com certeza a maldade está dentro dele. Está dentro dele. Não é? Então, são esses pecados nas nossas relações interpessoais. Eu consigo ver no outro não um amigo, um companheiro, mas um concorrente, alguém que tem que ser vencido, alguém que tem que ser destruído. É pensar nas minhas palavras, atitudes, omissões, quando, diante da sociedade, eu vejo que eu estou me corrompendo diante do mundo. Eu quero ter mais. Olha, não sei mensurar, acho que tem uns 3, 4 anos, eu tive a oportunidade de ir a Moçambique. Não, Guiné-Bissau. Moçambique eu fui agora, ano passado, na África. Na África. Fui visitar a irmã Adriana, que era da nossa equipe de liturgia da minha primeira paróquia, Paróquia São Sebastião em São Vicente. Fez um caminho bonito de descoberta. Estava lá em Guiné-Bissau. E eu fui entrando lá naquelas vilas. Irmãos, você entrava nas casas, pasmem, pelo menos na região que eu estava. Você não via móveis nas casas. Não via sofá, nada. O muito quando tinha, era um quarto muito grande, que tinha muitas camas. O resto, as casas eram vazias. E todas as vezes que a gente entrava numa casa, que eu ia conversar com um deles, um sorriso, uma alegria. E eu ficava pensando o tanto de trem que eu tenho. E cada vez quero mais. Eu confesso para vocês que eu voltei de lá, de Guiné-Bissau, com uma visão completamente diferente. É pecado ter as coisas? Não é. O pecado é as coisas ter você. E muitos de nós somos escravos das nossas coisas. Não é verdade? Então, a gente tem que acumular. O que sobra na minha casa está faltando na casa do outro. A roupa que sobra no seu guarda-roupa, porque quando eu emagrecer, eu vou usar. Quando não sei o quê, quando voltar à moda. O que sobra no seu guarda-roupa, falta para o irmão mais necessitado. O que sobra na sua despensa, falta para o irmão necessitado. O que sobra nas suas panelas. E aí eu vou ser mais rigoroso agora. O que sobra no seu prato, que você joga no lixo, está faltando na mesa de muita gente. Que muitos destes estão indo para os lixos catar o que sobra da sua mesa. Olha para você ver, é uma visão deturpada. As coisas não são propriedade nossas. Não é porque eu coloquei uma grade que é minha ou não. Tudo é de Deus e tudo é para todos. Então guarde isso. Se você tem dificuldade de partilhar o que você tem, você ainda está vivendo na tirania do seu egocentrismo. Se você é incapaz de adiar um sonho que você tem tanta vontade, porque tem o irmão
mais necessitado do que você ainda vive a tirania do seu egocentrismo. E o que você vai colher? A morte. Então eu preciso neste tempo agora, querido irmão, querida irmã, reconhecer essas atitudes, essas realidades. Eu não vou dar aqui uma lista de pecados. Às vezes as pessoas falam assim, padre, isso é pecado? Padre, isso é pecado? Eu não quero taxar que isso é pecado, aquilo é pecado. Vou dar um exemplo bobo para você entender. Beber é pecado? Não é. Beber não é pecado. Aonde que está o pecado? Quando a bebida me domina. Quando há o excesso. Então, fumar é pecado? Excesso. Excesso. Quando aquilo já impõe limites à minha liberdade. Então, gente, não vou dar uma lista para você de pecado. O que eu gostaria que você fizesse nessa noite, e nessa semana que nós vamos meditar sobre o pecado, é olhar para você, como a gente reza lá no ato penitencial, não é? Por pensamentos e palavras, atos e omissões. Quais são os seus pensamentos, suas palavras, seus atos e omissões em relação a si, ao próximo e ao mundo? Reconcilie-se com Deus. Volte-se para Deus neste momento. Arrependa. Olha, lembra daquela historinha que o Henrique contou no começo? O que é arrependimento? Não foi isso, Henrique? O que é arrependimento? Qual foi a resposta do primeiro jovem? Qual foi? Abandonar o pecado. Vem cá. Abandonar o pecado. E aí, uma outra pessoa complementa, que não é só abandonar o pecado. Qual que é a grandeza, o pulo do gato na palavra arrependimento? Esquecer, esquecer, né, não é abandonar o pecado, né, é ter a humildade, reconhecer o pecado e ter a humildade para abandonar, né, conseguir o bastante para abandonar o pecado, né? Não é sentir pecador. Esse sentimento, ele tem que me levar ao abandono, a parar. Porque enquanto eu não cortar o pecado na minha vida, haverá morte na minha vida. Haverá morte. Uma vez o Senhor Jesus disse isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então tem uma casa boa, viajei o mundo, tenho dinheiro, faço o que eu quero, mas perdi a minha vida. Perdi as coisas mais simples da vida. É esse o grande sentido. E complementando, né, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E esse momento de pandemia pode e deve trazer para mim e para você esta reflexão. Quantos de nós estamos perdendo as pessoas que são próximas, que são queridas, por causa de um vírus que está aí? E muitas vezes, mesmo vendo essas realidades, nós não reconhecemos que nós podemos ajudar o irmão, perdoar, estar mais próximo, mesmo estando longe, porque precisamos estar distantes fisicamente, mas mais próximos no sentido da solidariedade, no sentido de ajuda. Muitas vezes eu tenho aquilo que, aliás, o que me sobra, né, está faltando para o irmão. E é importante eu fazer este exame de consciência. Para nós, hoje, falar sobre pecado em tempos de pandemia é uma grande reflexão, é uma grande lição em pensar quantas situações acontecem na minha vida, ou talvez até aconteceram durante a minha trajetória, que nessa pandemia me travaram.
e eu não consigo dar um passo à frente em virtude das realidades que nós estamos vivendo. Momento de reflexão. E tanto de reflexão que Deus coloca para você hoje, né? Você tem a graça da escolha. Arrependo do meu pecado, reconheço, arrependo e entrego para Deus a minha miséria para que Ele trabalhe em mim, ou simplesmente eu paro e fico no meu eu, no meu egocentrismo, né? E permaneço no pecado sem sentir a graça de Deus, mas sempre, como o padre disse, reclamando, murmurando de tudo aquilo que de ruim está acontecendo na minha vida e eu não consigo dar o passo. A escolha é sua. Então, para terminar, querido irmão, pecado é aquela realidade que não nos permite viver o verdadeiro amor. Amor para com Deus, amor para consigo, amor para com o próximo. É aquela visão deturpada, míope, que não nos permite ver a grandeza do amor. Talvez reduzida às paixões, que são tão transitórias e tanto mal faz. Quero te fazer um convite para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Eu sei que muitos de vocês não moram em Belo Horizonte, às vezes moram até longe da paróquia São Geraldo. Mas amanhã eu quero convidar você, se você quiser, guardando as devidas os cuidados, guardando os devidos cuidados, amanhã nós vamos fazer uma adoração. É dia de quinta-feira, nós vamos adorar ao Senhor. E nessa adoração que nós vamos fazer, transmitida aqui da Igreja São Geraldo, nós queremos rezar, pedindo ao Senhor, como o Henrique citou, o Papa Francisco falando, para que nós possamos receber esta graça de reconhecer os nossos pecados. Isso não é simplesmente um trabalho da razão humana, é uma graça de Deus. Eu queria convidar você que mora aqui perto, você que mora em Belo Horizonte, você gostaria de vir aqui à igreja para adorar ao Senhor presencialmente comigo, neste momento de oração amanhã que vamos fazer? Então preste atenção como que vai ser feito. Amanhã, quando eu postar na página do Facebook e do Instagram, as orientações para a meditação de amanhã, lá já tem uma orientação. Você vai colocar no mesmo post que eu coloquei, como comentário, o seu nome completo. Porque eu preciso de uma lista, porque não dá para entrar todo mundo. Aqui na igreja nós comportamos até 60 pessoas, porque temos que manter o distanciamento de 2 metros, tanto lateral quanto frente e costas. Então, é o distanciamento. Precisa vir de máscara, você vai pôr o seu nome. Eu vou, então, responder o seu comentário, te dando as orientações. E aí, quando você chegar aqui, vai ter uma equipe na porta da igreja com o seu nome para conferir. Nós vamos aferir a sua temperatura. Se você tiver com 37,4 para cima, não poderá entrar e nós recomendamos procurar o médico. Você virá de máscara, tá? Você então vai purificar as mãos, nós já temos os totens com álcool em gel, e você vai ser conduzido ao lugar onde você poderá ficar guardando o nosso distanciamento. E aqui na igreja, então, você vai poder adorar presencialmente o Senhor. Você que não mora, que não pode estar aqui, ou por diversos motivos, não porque mora, porque você é grupo de risco, está guardando, fazendo as coisas como devem ser feitas, de acordo com a sua consciência. Você que mora fora, você vai se unir a nós amanhã. Então é muito importante, você que está fazendo essa live, por favor, você também vá amanhã, porque nós vamos dar continuidade a este tema, diante do Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Então amanhã, não é hoje não, quando eu postar lá na minha página, a meditação para amanhã, você então, lá está já a orientação no post que eu vou colocar, você comenta com o seu nome completo e eu imediatamente entre aspas, vou responder o seu comentário. Quando eu responder o seu comentário, é porque você está apto a vir,
Porque pode ser que apareça mais de 60 pessoas, e aí a gente não tem condição de pôr. Então não é todo mundo que vai pôr, que vai vir. Eu vou tentar, né, de fato, não sei como é que é esse negócio, se cada vez que eu abro o comentário está num lugar diferente, não sei como funciona, mas eu vou seguir na hora que eu abrir, eu vou seguir na ordem das pessoas que desejam estar aqui amanhã, na Igreja São Geraldo, no bairro São Geraldo, para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar, suplicando essa graça que Ele nos dê para reconhecermos os nossos pecados. E é importante, meu irmão e minha irmã, como o Padre Joel acabou de dizer, né? Vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde. Se você é grupo de risco, não venha. Acompanhe de casa e deixe para aquelas pessoas que não são grupo de risco, que moram perto, que têm condição de estar aqui presencialmente para participar. E você que é grupo de risco ou tem alguma limitação que impeça de, né, estar presencialmente aqui, então que você acompanhe aí, né, do seio da sua casa, do seu lar. Ok? Nós queremos orar com você neste momento, no término desse nosso terceiro encontro do Seminário de Vida no Espírito, cujo tema é o pecado. Queria convidar você para curvar sua cabeça diante de Deus, fechar os seus olhos. Eu quero, neste momento, orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, por nos amar de modo tão admirável em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por nos fazer perceber e sentir o Teu amor em nossas vidas, quando nós percebemos o Teu cuidado diante de tantas realidades da vida. Amém. Quero suplicar neste momento que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que nos unimos neste seminário de vida no Espírito virtual, para que o Senhor possa nos revelar os nossos pecados, nos dar a graça, Senhor, de reconhecer as nossas fraquezas, Amém, as nossas limitações, os nossos pecados, para que possamos recorrer ao Senhor Jesus, suplicando que Ele nos revista de sua graça. Amém. Assim como disse São João na primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, Senhor, nós te pedimos esta graça, dai-nos pelo Espírito Santo o reconhecimento dos nossos pecados, para que, confessando-os, possamos receber a Tua graça, o Teu perdão, Amém, e assim sairmos da morte para a vida. Amém. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você nos permitir estar na sua casa com você mais uma vez. Somos muito gratos pela sua acolhida. Já me sinto de casa. Daqui uns dias eu quero até tomar um cafezinho com aquele pãozinho de queijo quentinho aí na sua casa, viu? Beijo do padre mais lindo do São Geraldo. E do ajudante mais lindo do São Geraldo, não só de Belo Horizonte, mas de São Geraldo. Amém. Tô beijo. Tchau, gente. Obrigado. Vou colocar uma musiquinha. Não sai agora, não. Escuta essa musiquinha, porque essa musiquinha é o resumo de toda a nossa pregação de hoje, lá do livro de Gênesis. Viu? Com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Situação.